Graça e paz, sou a irmã Marília e é uma alegria poder participar de Minutos com Deus. Quero meditar com os irmãos na palavra do Senhor no Salmo 42, onde diz assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Irmãos, o Salmo 42, assim como tantos outros salmos, não tem pretensão nenhuma de esconder os sentimentos do salmista. Pelo contrário, são textos tão preciosos, essa porção da palavra de Deus, onde é como se fosse um espelho da alma, né? Nós, como cristãos, na nossa caminhada da fé, a gente se depara por muitas circunstâncias, né? Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de dificuldade, momentos de bênção, por várias fases, né? E é tão interessante que o salmista ele não esconde. Quando o salmista ele está alegre, ele expressa sua alegria. Quando o salmista ele está triste ou está com medo, ele também expressa. Mas de todas as formas, e seja o sentimento de alegria ou o sentimento de tristeza, o intuito final do salmista é sempre glorificar a Deus, exaltar o nome, o Deus da sua salvação, como ele usa muitas vezes esse termo. Não só Davi, que foi um dos homens de Deus que mais escreveu salmo, mas também outros homens de Deus, né? E é tão interessante porque isso, a gente acaba se identificando muito, irmãos, né? Em momentos de tristeza, de angústia, o Senhor, pelo Espírito Santo, fala aos nossos corações através de salmos de clamor a Deus por socorro, por exemplo. Esse Salmo 42, belíssimo, que eu partilhando com os irmãos, fala do anseio da alma do salmista em busca de Deus, né? De adorar verdadeiramente ao Senhor, não só num templo, mas adorar em espírito e em verdade, né? O verso 1 diz assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então veja só, a preocupação do salmista não está em nada, não está nele, não está nas coisas, não está nas pessoas ao seu redor. A preocupação do salmista não é nenhuma preocupação, é mais do que isso, é uma necessidade. Ele diz aqui que assim como a corça, né, ou o cervo, ele suspira pelas correntes das águas, ele tem a sede de ir ali naquelas correntes beber daquela água por necessidade. Assim também ele tem essa necessidade por Deus, né? E o verso continua. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E muitas vezes a gente vai ter esse anseio e essa sede por Deus e não vai ser na alegria. A gente aprende a adorar a Deus por quem Ele é e muitas vezes a gente não está passando por situações que aos nossos olhos são agradáveis, né? Seja de forma natural, né? Ou seja por provação. A gente vai passar por circunstâncias que muitas vezes vão ser dolorosas. Mas aqui o salmista está dizendo que as lágrimas dele são o alimento dele de dia e de noite. Ele está passando por uma angústia muito grande de alma, por um sofrimento. Mas mais do que isso, a alma dele, além de ansiar por Deus, ela sabe que ela vai encontrar refúgio nele, né? E o último verso diz assim: enquanto me dizem continuamente o seu Deus onde está, né? Eu não sei se com os irmãos já aconteceu, mas comigo eu já fui indagada, né? Passando por um momento de dificuldade muito grande e uma pessoa muito próxima a mim disse: olha, mas você não é crente? E cadê o seu Deus, né? As pessoas têm uma falsa impressão de que o cristianismo é viver numa redoma de vidro, né? Viver ali de forma blindada, onde não é verdade, né? O Senhor ele tem promessas valiosas, promessas preciosas, tanto aqui nesse mundo, mas principalmente no vindouro, né? A gente sabe que as promessas do nosso Salvador elas são eternas.
E às vezes as pessoas não entendem isso e acham que porque a gente está passando por sofrimento, por situações difíceis, por angústias profundas, por conta de provações, de tentações, de coisas desse mundo mesmo, né? Que Deus muitas vezes permite até para trabalhar no nosso caráter. E eles questionam a nossa fé, né? Mas aqueles que o Espírito Santo de Deus acordou quando uma vez estavam mortos em delitos e pecados, aquele que o Espírito Santo de Deus trouxe à vida para amar esse Deus e para adorar esse Deus, por mais que ele esteja passando por situações difíceis, angústias, ele vai ter esse anseio na alma, como tem aqui o Salmo 42. Em algum momento ele vai parar e ele vai ver que a necessidade principal dele é a necessidade do seu Deus, é a necessidade de adorar a Deus, é a necessidade da busca por Deus. Amém? Essa é a reflexão que eu quero trazer, que eu deixo para os irmãos. É uma semana de bênção.